noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite. Boa noite para todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro Caminho para a Iniciação. E estamos aqui novamente para continuarmos a nossa conversa, né, relativamente a esse caminho maravilhoso que é o caminho da iniciação, né? Então, devemos dizer que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Então, esse encontro é o caminho para a iniciação. Se a pessoa for para uma escola iniciática e fizer todo o procedimento de iniciação, então ela está no caminho da iniciação. Então, nós sugerimos àqueles que sejam interessados em fazer o caminho da iniciação, nós sugerimos fazer esse caminho da iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundado pelo augusto mestre professor Henrique José de Souza. Sempre lembrando que o caminho da iniciação só pode ser realmente efetuado numa escola iniciática que siga rigidamente os procedimentos da ciência iniciática das idades, e é o caso da eubiose, da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, existe aí em andamento o curso peregrino, né? Muitos devem estar iniciando agora ou iniciarão brevemente. Então, é só entrar na internet, né? Lá põe no busca, né? Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose e tem lá os endereços dos departamentos, né? O e-mail, que as pessoas podem entrar em contato e estabelecer esse contato para iniciar. Como é que funciona? O início do processo faz-se primeiro um nível chamado grau peregrino. Depois faz-se mais 4 graus, completando 5 graus, portanto. Terminando esses 5 graus, a pessoa tem a possibilidade de se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí pode ler as revelações do nosso mestre, professor Henrique de Souza, pode participar de ritualísticas, pode participar de reuniões, ler toda a documentação que existe dentro da eubiose, estabelecer contato com outros irmãos em reuniões, etc., assim por diante, né? Atualmente, a maioria dos eventos estão sendo realizados de forma remota, né, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, mas agora a gente percebe que a pouco e pouco as coisas vão voltando ao normal e vai voltar ao normal, né? Não vai voltar ao normal de antes, né? Porque muitas mudanças acontecerão no mundo e já estão acontecendo, né? É um novo normal, vamos dizer assim. É um novo normal, uma nova visão que nós vamos ter de humanidade, de relações humanas, etc. Então, como o nosso mestre fala, né? Nada acontece por acaso. Então, a lei sabe o que faz. Então, o encontro segue o caminho básico do conhecimento iniciático das idades, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? E também outra finalidade muito grande, né, desse encontro é propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a repensar tudo aquilo que foi aprendido, né, e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. E outra grande finalidade, né, talvez a maior de todas, né, é propiciar a todos a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e o início da era de Aquários. Então, justamente porque o nosso mestre deixa bem claro, né? O Brasil é o berço da nova civilização, pátria do Avatara. É isso? O Brasil é patrimônio da ordem de Cristo e berço da nova civilização. Isso é muito importante para as nossas reflexões, né? Devo dizer que aqui atrás eu tenho aqui a Aurora dos Deuses no Braço de Ouro, é um livro que eu publiquei no ano passado. Na vinheta tem todas as indicações de como adquirir o livro. Devo anunciar também que eu estou fazendo a revisão do livro, está sendo revisto, para uma segunda edição no ano que vem. No ano que vem eu vou ter uma segunda edição já revista, né? E também
e devo anunciar que estou preparando o segundo livro para ser publicado. O segundo livro a respeito da ciência inicial das idades para o ano que vem. E, além disso, um outro livro de poesias iniciáticas. Só que esse livro de poesias iniciáticas será disponibilizado na forma de e-book graciosamente. Não vai ser cobrado nada pelo livro, vai ser gratuito para toda a população, né? Quem quiser ler, poesias iniciáticas. Bom, nós continuamos aqui com a nossa sequência, né, de observações e estudos, né, sobre a doutrina secreta, né, sempre lembrando que a Sociedade Brasileira de Obiose segue, ou seja, mais especificamente, o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele segue a linha de Helena Petrovna Blavatsky, né? Ou seja, segue a linha do conhecimento iniciado das idades, né? Que vem sendo dado para a humanidade desde eras muito remotas, né? Só que ele, o professor Henrique de Souza, ele dá uma forma sintética, objetiva, vamos dizer assim, com a tônica do ciclo, né? Ele reveste a mensagem da doutrina secreta com a tônica do ciclo, com justamente a função do Brasil, a função da cultura ocidental no surgimento de uma nova civilização, né? E também nos dá a ideia de que, sinteticamente, no ano 3005, isso, nós teremos a humanidade alcançando um patamar bastante desenvolvido do seu processo evolutivo. Ou seja, a humanidade é representada, feita pela quinta raça-mãe ariana, né? E, com certeza, no meu entendimento, nós já no ano 3005 teremos já a formação das bases de uma sinarquia, um processo sinárquico, né? Que deverá compor o sistema de organização da sociedade, né, do terceiro milênio para frente. Muito bem. Então, essas são as mensagens iniciais que nós queríamos dar. Muito bem. Vamos continuar o nosso estudo sobre justamente o conhecimento iniciado das idades, dado por Helena Petrovna Blavatsky, através do seu livro A Doutrina Secreta, volume 1, Cosmogênese, que é coisa fantástica. Nós vamos continuando estudando esses assuntos, né? Inclusive, na reunião passada, né, nós nos referimos à a gatinha do nosso irmão Carlos, né, e dizendo que a gatinha seria, numa próxima, isso, cadeia evolutiva, ela passaria para o estado humano, né, de consciência humana. Isso nós vamos ampliar esse conhecimento num próximo encontro. No próximo encontro, nós vamos falar sobre o transbordo lunar. Já falamos alguma coisa, né? O transbordo lunar, dando bastante informações, a maneira de HPB, a básica, a maneira do professor Henrique de Souza, e aí justamente nós vamos analisar essa questão da passagem das consciências do mineral para o vegetal, para o animal, para o minal, para o super-humano e assim por diante. Proximamente, esperem, e logo estaremos enfocando esse assunto sobre o transbordo lunar. Mas vamos continuar hoje com Blavatsky, né? Justamente para dar sequência, né? Nesse aspecto sobre estudo sobre cosmogênese, né? Blavatsky, a gente estava analisando justamente esta exposição de Blavatsky a respeito da existência de seres superiores, né? Os anjos, né? Os arcanjos, os seres de hierarquia que estão além do Akasha, né? Além Akasha, né? E com relação à nossa existência aqui no mundo maiávico, né? Na Terra. Então, existe o mundo terreno, né? Com nossa existência maiávica, e o mundo da unidade, né? Composto por esses seres de hierarquia, do além Akasha. E ela faz relações muito importantes entre essas duas existências, né? E também salientando, isso nós verificamos já, que esses seres que estão do além Akasha, no seu processo evolutivo, eles já passaram pela experiência, todas as experiências, né? Mineral, vegetal, animal e humana, né? E hoje estão vivenciando uma experiência super-humana. E muitos já estão na experiência subdivina e muitos outros tantos na experiência divina. Esse é o processo, então.
a descida de vida e energia e subida de vida consciência. Então, a HPB é extraordinária na exposição desses fatos de maneira muito clara, né? Muito interessante. Né? Então, ela nos diz, Blavatsky nos diz que a ordem, a Blavatsky nos diz que a ordem inteira da natureza atesta que há uma progressiva marcha que tende para uma vida superior. Existe um plano ou desígnio na ação das forças, inclusive aquelas que parecem as mais cegas. O processo integral da evolução, com suas adaptações intermináveis, é uma prova disso. As leis imutáveis, que eliminam as espécies fracas para dar lugar às fortes e que asseguram a sobrevivência dos mais aptos, por cruéis que sejam em sua ação imediata, cooperam todas no sentido da grande meta final. Então, ela diz que, realmente, isso aí coincide até com a lei da evolução, né? O princípio da evolução visto pela ciência, a ciência positivista, né? De que, na evolução, não sobrevivem os mais fortes, mas sim os mais aptos. Isso é básico na evolução. Não são os mais fortes que sobrevivem, os mais fortes, que eu digo, mais fortes no mundo físico, né? Muito físico. Os dinossauros eram gigantescos, fortíssimos, e não sobreviveram, né? Mas os animais menores, mais fraquinhos, sobreviveram porque foram mais aptos a se adaptar às novas civilizações, às novas situações. Então, é assim, basicamente, sobrevivem aqueles que têm condições de adaptabilidade, que têm mais condições de se adaptar às novas condições. E é isso que o HPB nos traz também uma importante informação a esse respeito. Né? O fato mesmo de que ocorrem adaptações, de que os mais aptos são os que sobrevivem na luta pela existência, demonstra que a chamada natureza inconsciente é, na realidade, um complexo de forças manejadas por seres semi-inteligentes, elementais, sob a direção de elevados espíritos planetários, de Anchorrance, que formam coletivamente o verbo manifestado do Logos não manifestado, constituindo ao mesmo tempo a mente do universo e a sua lei imutável. Então, ela nos dá a referência, ela fala, então, sobre a vida, né, da Terra, manejada por seres semi-inteligentes, que são os elementais, né? E sob a direção dos espíritos planetários. Interessante. Então, na descida da vida energia, a vida, aquela projeção da mônada vai caminhando para um estado mais denso, no plano físico. E chega um momento que formam-se os elementais. Os elementais são seres não inteligentes ou semi-inteligentes que precedem o mineral. Isso o HPB deixou bem claro. Então, dos elementais surge o mineral. Então, o elemental, no seu processo evolutivo de descida, ele deixa de ser elemental e passa a ser mineral, para depois, então, passar para ser vegetal, para vivenciar a vida vegetal, animal, humana e assim por diante. Mas tudo isso dirigido por consciências superiores. A evolução não é caótica, assim, sem rumo, não. Existe um processo diretivo que dá todas as determinações para que tudo ocorra dentro de uma lei justa e perfeita, a lei universal, justamente, né? A lei imutável. Não é isso? Então, esses seres do verbo manifestado logo, né, constituem ao mesmo tempo a mente do universo e a sua lei imutável. A natureza, tomada no seu sentido abstrato, não pode ser inconsciente, sendo como é a emanação da consciência absoluta e, portanto, um dos seus aspectos do plano de manifestação. Isso é muito importante, que não coincide, que conflita com o pensamento científico acadêmico, né? Então, o pensamento científico acadêmico diz que a consciência é um fato genuinamente humano, né? Mas não é. A mestra Helena Blavatsky diz que a consciência é plena, está em todos os planos do universo. Isso é muito importante. É difícil da gente entender usando o critério da ciência acadêmica, né? Mas a HPB nos fala que o mineral tem consciência, o vegetal tem consciência, o animal tem consciência e assim por diante. Tudo tem consciência.
Agora, mas que tipo de consciência? Então, a resposta: o mineral tem consciência de mineral, é isso? O vegetal tem consciência de vegetal. O animal tem consciência de animal. Cada um tem a sua consciência no seu devido nível. Por quê? Porque essas consciências são todas derivadas de uma consciência suprema, única, né? Isso, o tati, o aquilo, né? O eterno. Né? Então, mas é claro que essa consciência, na sua descida em direção ao plano físico denso, mais denso, essa consciência sofre um embotamento, ela fica enclausurada na maia, e ela tem que se libertar dessa maia no sentido de, de obter a sua libertação. E essa libertação é justamente o caminho da iniciação. Né? Então, aliás, nós temos aqui, logo no início, né, logo no início, o nosso irmão Guilherme Guazelli, falou, ele inclusive colocou aqui, logo antes de começar o programa, seria a iniciação o caminho? Sim, o caminho dessa libertação da verdade, para atingir a verdade, é o caminho da iniciação. Não é isso? Então, veja bem, o caminho da verdade e da vida. O caminho da verdade e da vida. Veja bem, a iniciação é o caminho da verdade e da vida, como Jesus falou. O caminho da verdade, o que é? Qual é o caminho da verdade? É a verdade que existe dentro de nós. A verdade está dentro de nós. A consciência do eterno está dentro de nós, aí em estado latente, mas obscurecido pela maia. Então, nós temos que desenvolver esse autoconhecimento através da iniciação para conhecermos a verdade. Então, a verdade, o que é? É o autoconhecimento. Né? Então, esse é o caminho da libertação. A libertação é isso. Libertarmos do quê? Nos libertamos do quê? De nós mesmos, da nossa limitação maiávica, das nossas limitações do mundo físico denso. Né? Então, veja bem, a natureza tomada no sentido abstrato não pode ser inconsciente, como o HPP fala. Né? Onde está aquele que se atreve a negar ao vegetal e mesmo ao animal uma consciência própria? Tudo o que ele pode dizer é que essa consciência transcende os limites de sua compreensão. Olha só, veja só. Então ela diz assim: aquele que diz. Olha que a HPP fala, que interessante, né? Olha que sabedoria, que coisa, sabedoria ela fala. Né? Ela fala: aquele que nega a consciência de um mineral ou de um vegetal, é isso? Ele nega porque ele não consegue entender. Ele não consegue entender isso porque isso transcende aos limites da sua compreensão. Essa é a questão. Transcende os limites da sua compreensão. Mas, então, basicamente, tudo no universo tem consciência, cada consciência no seu plano. Então, nós, seres humanos, temos consciência humana. É isso? Nós não somos seres humanos. Estamos passando pela experiência humana. Estamos recordando a divindade em nós, justamente pelo entendimento da consciência humana, para depois, então, passarmos a consciência super-humana, além do ser humano, depois subdivina e depois divina. Né? Três distintas representações do universo, em seus aspectos distintos, são impressas em nosso pensamento pela filosofia esotérica. Olha que a HPB fala. O pré-existente, o sempre existente, do qual tudo promanou, e o fenomenal, o mundo da ilusão, o reflexo, a sombra do anterior. Então, ela dá três níveis específicos na esfera existencial. Né? Então, aqui, há o pré-existente, o sempre existente, que está além da existência, né? Depois, o fenomenal, que é o mundo da ilusão, é isso? E o sempre existente, do qual promanou o primeiro. Né? Então, são três aspectos importantes. Mas nós, é claro, vivemos num mundo fenomenal. E o fenal é o mundo da ilusão. Tanto que em grego, né, pela raiz grega, o fenômeno é a coisa que acontece no mundo físico. Né? E o númeno, é aquilo que acontece no aspecto anterior. Né? Então, quando a gente em filosofia fala o númen das coisas, a parte numênica das coisas, é justamente a parte interior, o conhecimento interior das coisas. E o fenômeno
é a parte externa, aquilo que nos aparece a nossa visão, a nossos sentidos, etc. Isso é muito importante. Durante esse grande mistério, esse grande drama da vida, que nós conhecemos pelo nome de Manvantara, o cosmo real é como os objetos colocados atrás de uma tela branca, sobre a qual se projetam sombras. Veja só. O cosmo real, então, é como se o cosmo projetasse sombra. A gente tem um lençol, né, uma tela, e objetos atrás desse lençol, né, e uma luz projeta, formando as sombras nesse lençol. Né? Aliás, até me lembro, né, quando era criança, eu brincava disso com os meus coleguinhas. Né? Mas toda criança faz isso. A gente colocava um lençol, né? Colocava uma luz atrás desse lençol, e a gente ficava fazendo sombra nesse lençol. É um teatrinho de criança, era muito divertido. Né? E isso realmente tem Veja, o HPB demonstra que essa brincadeira de criança tem um significado muito grande, no sentido de se entender essas coisas. E bate no mito da caverna de Platão. Veja bem, essa brincadeirinha de criança justamente mostra o mito da caverna de Platão, não é isso? Onde as coisas verdadeiras acontecem fora da caverna, o sol projeta a sombra dessas coisas que se projetam no fundo da caverna. E os seres ali acorrentados, olhando para o fundo da caverna, veem aquelas sombras se movimentando. E realmente não é aquilo. Apenas veem as sombras. Isso é um mito da caverna. E num determinado momento, um daqueles seres que estavam acorrentados, olhando para o fundo da caverna, ele se liberta das correntes, a iniciação, né? Se liberta das correntes e vai para fora da caverna. E lá fora da caverna ele vê a realidade, ele vê o sol, vê a luz. Aí ele volta. Ele volta de fora, entra na caverna novamente e vai contar para os seus amigos, para os seus irmãos, que aquilo que eles estão vendo nas sombras projetadas nas paredes não é verdade. A verdade está lá fora, onde o sol está brilhando. E que aquilo que eles veem é apenas as sombras projetadas de uma realidade externa. E no mito da caverna, então, Platão diz que aqueles todos que estavam acorrentados ficam tão bravos com ele que matam esse rapaz. Eles matam esse personagem, né, de revolta. Aí, quer dizer, o mito da caverna sintetiza tudo, né? Aquele que sai da caverna, no fundo da ilusão, vai para o sol, depois volta para contar a realidade e os seus irmãos o matam. É a questão dos mestres, né? Os mestres voltam, os mestres saem dessa consciência inferior, se iluminam, vão ver o sol brilhando, né, fora da caverna, depois voltam e depois são mortos pelos seus irmãos. Isso acontece sempre, né? Ou aconteceu sempre nesta epopeia dos grandes mestres, são sempre mortos, perseguidos, crucificados, né, pelos seus irmãos. Então, isso aí é uma coisa muito importante. Então, esse é o processo, durante esse grande mistério, esse grande drama da vida, que nós conhecemos como nome do Manvantara, então, acontece com esse fenômeno justamente das personagens que são projetados na forma de sombras. Os personagens, objetos verdadeiros, ficam invisíveis, enquanto os fios condutores da evolução são manejados por mãos também invisíveis. Os homens e as coisas representam apenas os traços deixados sobre o fundo branco pelo reflexo das realidades dissimuladas, por trás das redes de Mahamaya, diga, né? Rede de Mahamaya, grande Maya, né? A grande ilusão. Assim o ensinaram todas as filosofias e todas as religiões. Pré-diluvianas, como pós-diluvianas na Índia e na Caldeia. Assim o ensinaram os sábios da China e os da Grécia. Nos dois primeiros países, aqueles três universos eram simbolizados nos ensinamentos exotéricos, pelas três trindades que emanam do eterno germe central. E com ele constitui uma unidade suprema, a tríade inicial, a manifestada e a criadora, ou os três em um. A última não é senão o símbolo em sua expressão concreta das duas primeiras, que são os ideais. Aí está porque a filosofia esotérica supera a necessidade dessa concepção puramente metafísica
e só o primeiro universo chama o sempre existente. Tal é a opinião de cada uma das 6 grandes escalas da filosofia hindu. Os 6 princípios, daquele corpo unidade da sabedoria, do qual a gnose, o conhecimento oculto, é o 7º. Isso. Aliás, gnose, eu falei em gnose, do qual a gnose, o conhecimento oculto, é o 7º. Nós vamos ter uma live também específica sobre gnose. Aguardem. Esse assunto já está vindo a lume, né? Teremos um assunto sobre gnose. Então, aí nós vemos, inclusive, Platão nos dá a ideia, né, na sua magistral, magnífica filosofia, da existência de um mundo sensível e um mundo inteligível. Né? Então, o mundo das ideias e o mundo físico, ou objetivo, o mundo das ideias, né, e o mundo manifestado. Ele dá essa ideia para nós, né, a respeito dessas 2 polaridades. Né? E também Platão e Aristóteles, eles nos falam também da potência e do ato. Né? Todo processo universal está relacionado dentro de 2 aspectos, a potência e o ato. É isso. Então, uma semente é a potência. O ato, a árvore, é o desenvolvimento da semente. É isso. E claro que quando nós vemos as imagens que são a Maia, isso aí realmente é a projeção da potência no ato. Né? O ato realmente é maiávico, a Maha-Maya, né? Mas no sentido evolutivo, iniciático, nós temos que nos libertar deste processo maiávico, né? Isso, dessa Maia toda, e conseguir um entendimento superior, né? Através do autoconhecimento. Então, veja bem que é um assunto extraordinário já de início, né? Jogando para o nosso público, né? Para todos os irmãos. Eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos, para ele fazer os seus comentários, bastante enriquecedores, e também para perguntas, e continuarmos com nossos estudos. O professor, muito enriquecedor mesmo, professor. E o interessante é que eu sempre pensei assim, se tudo está em evolução, né, professor? Tudo tem consciência, né? Tudo tem que ter consciência para poder absorver essa evolução que a gente tem. Inclusive, a Marley coloca o seguinte, professor, o próprio átomo tem consciência de si, né, professor? Tem. Tudo tem consciência. Tudo tem consciência. Tudo. Por mais absurdo que pareça, um átomo tem consciência. É consciência de átomo. Veja bem, porque um átomo é projeção da divindade. Ou seja, o átomo é projeção da consciência divina. De forma... O átomo é a consciência divina que está resumida no átomo, está reduzida a consciência. Mas é consciência, é uma consciência infinitésima. Mas, veja, o átomo age de maneira perfeita. A química demonstra isso, né? A química não tem falhas. As reações são perfeitas, são previsíveis, né? A gente pode prever, fazer uma reação química, é matemática a coisa, é matemático, né? Então, por isso que existem as leis físicas, né? Leis químicas. Se não fosse dessa forma, a ciência não poderia existir. Olha só que interessante, hein? Se não existisse uma direção inteligente, a ciência não poderia existir, porque não haveria lógica na ciência. A ciência existe porque a lógica é permanente na ciência, a lei. A gente pode formular leis. Então, eu descubro uma lei física, por exemplo, de uma determinada reação química, e no momento que eu for fazer essa reação, ela vai se repetir infinitas vezes da mesma forma dentro daquela lei. Então, a lei é imutável, né? Porque ela tem a lei química, ela tem aquele aspecto da imutabilidade do eterno. Isso que é importante. A ciência acadêmica um dia vai conseguir penetrar nisso, libertando-se do materialismo, observando que tudo é matéria somente, não é só matéria, não. Existe, por trás da matéria, existe a inteligência superior, que não é bem inteligência, é uma consciência que nós nem podemos imaginar, né? Que está acima de tudo isso. E é importante, então, que a nossa irmã falou, o átomo tem consciência, sim. O professor, a Gilmara Tomé faz um comentário interessante. Sim. Brasil, patrimônio da Ordem de Cristo. Ela sente uma alegria quando o senhor
verbaliza isso, professor. E é um caminho, né? O caminho do itinerário de evolução, né? Que passa Portugal e chega até o Brasil, né, professor? Agora, por que o Brasil é patrimônio da Ordem do Cristo? Vamos explicar por quê. É isso? Por quê? Veja bem, os Cavaleiros Templários, durante as Cruzadas, né? Eles não eram Cavaleiros Templários, eram cavaleiros apenas. Eram cavaleiros apenas. Quando chegaram no Oriente, eles foram postos num determinado lugar, num edifício enorme, que foi construído em cima do antigo Templo de Salomão. Olha essa história. E os Cavaleiros Templários descobriram que no subsolo daquele templo existiam porões, existiam rotas específicas, né? E ali descobriram um tesouro inestimável, documentos, registros, justamente dos fenícios, das viagens dos fenícios. É isso. Aí eles pegaram aquilo e guardaram zelosamente. Então, são cavaleiros templários por causa disso. Aí tornaram os cavaleiros templários, porque eles foram alojados em cima do Templo de Salomão, onde tinha sido o Templo de Salomão. Aí tornaram-se, então, de cavaleiros, simplesmente, de cruzados, né? Cavaleiros cruzados, se transformaram em cavaleiros templários. Então, eles trouxeram aqueles conhecimentos para a Europa, mas não distribuíram ao léu o conhecimento, eles guardaram, inclusive numa ilha, se não me engano, a ilha de Chipre. Se não me engano, foi na ilha de Chipre em que eles guardaram durante séculos, durante muitos anos, aquele conhecimento. Aquele conhecimento que ficou ali foi trazido para a Europa, mas também não foi trazido na mão de qualquer um. Olha só como a história vai se alinhavando, né? Quando os cavaleiros cruzados ajudaram o rei de Portugal, Henriques, a expulsar os mouros. Antes de irem para o Extremo Oriente, eles ajudaram o rei de Portugal a expulsar os mouros. E o rei de Portugal ficou com aquela dívida com os cavaleiros templários. Aquela dívida. Depois, no ano 1300 e tanto, né, no início do século XIV, 1300 e tanto, os cavaleiros templários começaram a ser perseguidos. Os cavaleiros templários foram perseguidos em toda a Europa, menos em Portugal. Por que não foram perseguidos em Portugal? Porque o rei de Portugal tinha uma dívida. O rei de Portugal, na dinastia do rei de Portugal, tinha aquela dívida com os cavaleiros templários. E os cavaleiros templários não foram perseguidos. Aí Dom Dinis, esposo, né, da Rainha Isabel, a Santa Rainha Isabel, o que ele fez? Ele pediu para o Papa que os bens dos cavaleiros templários que existiam em Portugal fossem transferidos para a corte portuguesa. E o rei, o Papa concedeu isso. Esse Papa foi colocado exatamente naquele ponto exato em que ele devia tomar essa decisão. Esse Papa, agora me escapa o nome, depois eu vou lembrar o nome, esse Papa realmente deu essa possibilidade para o rei de Portugal, né, receber toda aquela potencialidade de riqueza dos templários, não só em ouro, mas também em castelos, em tudo, né? Então, mas o Papa deu uma condição. Ele estabeleceu uma condição para o rei Dom Dinis. Ele disse que todo aquele valor, aquele patrimônio, aqueles recursos financeiros que Portugal receberia, deveria ser gasto para a construção de novas coisas. Não devia ser gastos ao léu, por qualquer motivo. O patrimônio deveria ser mantido e aumentado. E justamente aquele patrimônio, aquela riqueza que ficou em mãos do rei de Portugal, é isso? Foi o quê? Foi usado para as grandes descobertas. Grandes descobertas. Então, tanto que o próprio rei de Portugal, durante o seu reinado, ele mandou plantar os pinheiros, os pinhais de Leiria, se não me engano, né? Pinhais de Leiria. Aqueles pinhais, aquela madeira foi usada mais tarde para a produção de naves que os portugueses utilizaram nas suas grandes navegações. Então, veja bem, é por isso que o Brasil é patrimônio da Ordem de Cristo, porque em Portugal a Ordem dos Cavaleiros Templários foi transformada na Ordem de Cristo. Dom Dinis transformou Cavaleiros Templários na Ordem de Cristo. E foi a Ordem de Cristo que fez
que comandou as grandes navegações. Tanto que nas caravelas, né, tem a Cruz de Malta, que simboliza a Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo está ali simbolizada. Né? Então, essa Cruz de Malta. Aliás, na bandeira da cidade de São Paulo tem a Cruz de Malta, e outras bandeiras devem ter também. Né? A gente vê na bandeira de São Paulo, da cidade de São Paulo, existe a Cruz de Malta na bandeira. Então, é por isso que o Brasil é patrimônio da Ordem de Cristo, porque aquele dinheiro daquelas riquezas todas foram utilizadas para as grandes navegações, para se chegar às Américas, à América do Sul, para se chegar ao Brasil, para o quê? O início, a semeadura de uma nova civilização. Então, o Brasil, patrimônio da Ordem de Cristo. Isso. Tanto que, só fazendo uma coisa, um detalhe, né? No Supremo Tribunal Federal, no fundo, existe uma cruz do Cristo crucificado. Existe uma cruz do Cristo crucificado no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Então, o que acontece? Muitas pessoas reclamam disso. Muitas pessoas reclamam que o Brasil é um país laico, né? É um regime laico, não devia ter uma cruz religiosa ali, na cruz do Cristo. Agora, um comentário. Aquela cruz que está no Supremo Tribunal Federal, na parede do fundo, não é uma cruz católica, não. É a cruz da Ordem de Cristo. Não foi colocada pela Igreja Católica, não. Aquilo representa, tem um significado muito grande. Aquela cruz no Supremo Tribunal Federal significa o seguinte: o Brasil é patrimônio da Ordem do Cristo e nós temos que lutar por esse trabalho fantástico de surgimento de uma nova civilização através de atos de extrema espiritualidade para que isso se realize. É uma responsabilidade enorme. É de uma enorme responsabilidade o fato de nós estarmos aqui na pátria do Avatar Maitreya, berço da nova civilização, patrimônio da Ordem do Cristo. Isso é para a reflexão de todos. Ô, professor, o Papa em questão foi o Papa Clemente? Não é o Clemente, não. Não, Clemente não. Clemente, não foi. Eu vou lembrar o nome do Papa. Não. O Clemente foi aquele que mandou executar os Cavaleiros Templários. Né? Tem o Filipe o Belo e o Clemente, né? Eu sempre brinco, né? E os dois, né? O rei da França, Filipe o Belo, e o Papa Clemente. Então, eu sempre brinco. É uma brincadeira assim para distrair. Né? Eu digo assim, que o Papa Clemente não era tão clemente assim, né? E Filipe o Belo não era tão belo assim, né? É uma brincadeirinha. Desculpa a brincadeirinha, mas é bom a gente brincar de vez em quando. Professor, continuando as perguntas, a Gilmara Tomé pergunta o seguinte: adaptabilidade poderia ser sinônimo de permear... Viu? Me deu até calor aqui. Deu até calor. Deixa eu tirar o calor. Viu? O assunto é tão quente. Esquentou mesmo. O assunto é tão quente que me deu até calor agora. Viu? Tudo bem, vamos lá. Adaptabilidade poderia ser sinônimo de permeabilidade no futuro? Exato. Veja bem, essa é uma questão que o nosso, o grande pesquisador, né? Qual é o pesquisador lá da origem das espécies? Por favor, me lembre. O Darwin. Darwin. Charles Darwin. E uma das teses dele, de ter muita base, né? É que não é o mais forte que sobrevive, mas o mais adaptável. Né? E isso o ser humano tem. O ser humano tem uma adaptabilidade muito grande. Né? Então, veja bem, um animal. Existe um animal, ele só come uma graminha, uma determinada grama lá. Né? Vamos supor o seguinte: tem um animalzinho que só come uma grama específica. Se aquela grama sumir, ele morre, porque ele só come aquela grama. Agora, o homem não. O homem come de tudo. O homem ele é versátil. Se faz frio, ele se cobre. Se faz calor, ele dá um jeito, né? Se refresca. E, se não tem uma comida, ele arruma outra. O homem come de tudo, é omnívoro. O homem é um omnívoro, né? Omnívoro, chama. Né? Ele come de tudo. Então, se sumir uma comida, ele tem outra para comer. Tem animais que não são assim. Então, por isso que o ser humano, o Homo sapiens, é extremamente adaptável. Mas a HPB nos fala da adaptabilidade no mundo espiritual, né? Então, a gente vê, né, que aquele ser espiritual que é adaptável a qualquer situação, seja do bem ou do mal, ou das situações adversas, ele prolonga
existência, ele tem uma resistência muito grande às mudanças, às transformações, e sobrevive, né? Então, a sobrevivência a todo tipo de cataclismo, de adversidades, né? Então, esse é o problema. Adaptabilidade poderia ser sinônimo de permeabilidade no futuro? Sim, pode ser, podemos entender isso. Adaptabilidade quer dizer, ele está com o pé no futuro, porque ele está sempre caminhando para o futuro, porque ele é adaptável, né? E devo dizer o seguinte, partindo para o autoconhecimento, né? Quem desenvolve o autoconhecimento tem uma adaptabilidade infinita. Aquele que não tem autoconhecimento, somente fica naquele mundinho pequeno, né? Quando o mundo muda, ele entra em depressão, ele fica com problemas de relação, e torna-se violento, reclama. Agora, aquele que tem autoconhecimento, não. Ele sabe que está tudo dentro dele. Então, ele tem uma adaptabilidade extraordinária. Ele está sempre com o pé no futuro. Então, a HPB, é isso que a HPB nos mostra, né? A adaptabilidade nos mostra o caminho sempre do futuro, né? Isso é muito importante, esse entendimento. Ô, professor, eu gostei dessa colocação da Alice. Como tudo é tão bonito, simples e interligado, compreender tudo isso nos alivia e cura, né, professor? Claro, a compreensão é o remédio de tudo, viu? É o remédio de tudo. O melhor remédio que é entender as coisas. O melhor remédio. A pessoa, quando não entende, ela sofre muito. Olha só que interessante. Quando a pessoa não entende as coisas, ela diz, mas por que, meu Deus? Por que isso acontece isso? Que injustiça, eu sou uma vítima, por que isso acontece? Por que, meu Deus? Imagine, é o caos, é o caos. A pessoa que entende as leis universais é diferente. Então, nosso querido mestre, nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, ele sempre batia nessa tecla. Nada acontece por acaso, a lei é justa e perfeita. Pronto. Então, se nós entendemos tudo por esse aspecto, isso nos alivia e cura. Nós sabemos que nada acontece por acaso. E sabemos também que tudo o que acontece é para o bem do ser humano. Olha, eu vou dizer isso. Isso eu não tenho dúvida. Tudo que acontece para o ser humano é para o bem do ser humano. É para o bem do ser humano. Veja bem, se eu imaginasse que poderiam acontecer coisas que prejudicassem o ser humano, eu teria que concordar que Deus não existe. Onde está a sabedoria de Deus? Da divindade. Se eu supuser que muitas coisas que acontecem é para o mal do ser humano, o mal da criação, eu estou renegando Deus. Não, tudo que acontece é para o bem da humanidade, para o bem do ser humano, por mais duro e mais dolorido que isso seja. Veja, eu vou repetir, por mais duro e mais dolorido que isso seja, mas no fundo tudo acontece para o processo evolutivo do ser humano. E isso é muito bonito, é simples, interligado, como a nossa irmã falou, e compreender tudo isso nos alivia e cura. Cura. Então, é verdade. Olha, Jesus o Cristo nos fala isso, nos falou isso. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. É preciso falar mais? Não precisa falar mais nada. É simples. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. O nosso augusto mestre, nosso grande mestre, nosso amado mestre, Jesus o Cristo, é simples, simples de entender. Mas a humanidade não entende. Não entende. Mas vai entender. Estamos a caminho desse entendimento e vai ser a libertação da humanidade da Maia para um futuro radioso, esplendoroso, luminoso. A Alice também coloca algo interessante: o pai, o som, a mãe, a terra, o filho, a luz. Exatamente, exatamente, exatamente. Tem o som, a terra, a mãe e o filho, a luz. Tem uma relação, né? Essa trindade é presente em todos os momentos, né? O pai, a mãe e o filho. Isso. O pai é o princípio das causas, né? A mãe, justamente, é o mundo das leis, e o filho é o mundo dos efeitos. Né? Está tudo interrelacionado. Né? Isso é muito importante, esse entendimento. Tudo acontece dentro desse aspecto trino, e de maneira justa e perfeita.
O Júlio Teixeira confirmando, professor, 15 de março de 1319, D. Diniz funda a Ordem de Cristo para abrigar os templários em Portugal. Exatamente, exatamente. Depois ele também manda fala sobre isso. Ele também fala sobre a Cruz de Avis. A Cruz de Avis. Fala sobre a Cruz de Avis. Então tá bom. Isso aí. Pode a Cruz de Avis também. É uma importante. Você vê, Portugal tem uma soma de conhecimentos enorme, 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 enorme. De toda essa história, né, da progressão, da evolução humana, é uma coisa extraordinária. Aliás, devo dizer o seguinte: o nosso irmão Júlio sabe disso, eu sei que ele sabe disso, né? Os reis de Portugal, nos registros antigos, nos documentos antigos, era dito assim: rei de Portugal, grão-mestre da Ordem do Cristo. Olha, era dito assim: rei de Portugal, grão-mestre da Ordem do Cristo. Pelas informações que eu tenho, a história eliminou esse grão-mestre da Ordem do Cristo. Eliminou. Só deixou rei de Portugal. Porque a história inicial, a história acadêmica, não consegue entender a profundidade desse fato, né? Do rei de Portugal ser grão-mestre da Ordem do Cristo. Quer dizer, ser rei de Portugal não era somente ser rei, simplesmente, não, era um compromisso com a divindade de levar justamente a cultura ocidental para as Américas e em direção de uma nova civilização. A grandiosidade, então, dos reis portugueses na condução desse processo todo é extraordinária. A história não conta esse fato. Muitas coisas a história elimina, não considera, mas o professor, nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, disse o seguinte: a história será reescrita. O nosso mestre diz que essa história que nós temos não é verdadeira. Ela é cheia de maias, de ilusões, né? Então, a história verdadeira, e no terceiro milênio isso vai acontecer, a verdadeira história da humanidade vai ser reescrita. Então, lá, os reis de Portugal eram grãos-mestres da Ordem de Cristo, bem como alguns dos líderes encomendados pelo rei para organizar a povoação do Brasil. Exatamente, é isso mesmo. E o Eduardo Nunes também fala da bandeira, né, da capital de São Paulo, né, com a cruz da Ordem de Cristo. A cruz da Ordem de Cristo. Eu devo dizer que agora eu não me lembro a data, talvez o irmão Eduardo possa me relembrar da data. A bandeira da cidade de São Paulo, ela foi escolhida através de um concurso. Foi feito um concurso público de muitos artistas e venceu justamente eu conduzo, não sou conduzido, eu conduzo, né? Não sou conduzido, está em latim, né? E justamente tem a cruz da Ordem de Cristo, né? Na bandeira de São Paulo, né? Então, 1984, está aí uma resposta, prefeito Jânio Quadros. Então, aí está. Então, isso tudo nos dá importante. E foi justamente aqui em São Paulo, pelo rio Tietê, né, que, seguindo a orientação da Ordem de Cristo, os bandeirantes navegaram pelo rio Tietê, não é isso? Depois, durante o domínio espanhol pelos filipinos, né? O que aconteceu? Como era a Espanha e Portugal era tudo unido, eram unidos, então esses homens, né, que foram pelo Rio Tietê, né, eles puderam então transpor a linha de Tordesilhas e ampliou para o oeste o território do Brasil, né? Os bandeirantes. Então, o trabalho dos bandeirantes é uma coisa extraordinária. Vou repetir, o trabalho dos bandeirantes foi um trabalho de lei. Os bandeirantes têm que ser respeitados. Olha que eu estou falando para a comunidade. Os bandeirantes têm que ser respeitados. Eu não estou dizendo venerados como anjos, não. Tem que ser respeitados porque eles fizeram um ato de lei. Veja bem, expandir o território brasileiro para o oeste, é isso? E dar essa conformação geral do país para que no futuro nós tenhamos aqui o surgimento de uma nova civilização. Então, muito respeito com os bandeirantes, eles merecem.
O professor, o Emerson coloca o seguinte: em 1319, Diniz conseguia do Papa João XXII a bula Ad Ea ex Quibus, na qual se criava a Ordem de Cristo, e para a qual foram Exatamente. transferidos Ele me todos os lembrou. patrimônios. Agora ele me lembrou. O Papa João XXII. João Isso. 22. Né? Aliás, depois teve o João 23, que foi um Papa extraordinário também, né? Um Papa de uma Foi. grandeza extraordinária, né? O João 23, a gente se lembra dele, né? Ele seguiu o 22, depois teve o 23. O João 22, foi exatamente. Esse foi o Papa João 22. É claro que esse Papa ele estava ali justamente, não era por acaso que ele estava. A lei colocou esse Papa justamente para dar esse impulso, né? Para toda aquela riqueza dos cavaleiros templários em Portugal fosse usada para a Ordem de Cristo, que Dom Denis nomeou, a Ordem do Cristo, né? Então isso tudo não acontece por acaso, isso aí está tudo, a lei vai tecendo, vai conduzindo, né? É claro que a gente vai dizer os papas, tem muito papa que fez muita bobagem, né? A gente sabe disso, né? Tem muito papa que fez muita bobagem, foram assassinos, mataram gente, perseguiram, fizeram coisas hediondas, mas existiram papas que foram colocados pela lei para justamente fazer esse trabalho. Então, o que nós falamos aqui, com respeito aos papas, não é a Igreja Católica. A Igreja Católica é uma instituição. Isso eu quero dizer, no sentido iniciático, nós temos a instituição. Mas essa instituição é constituída por seres humanos. E os seres humanos erram. Isso. Então, a instituição é maravilhosa, a Igreja Católica. Tanto que a Igreja Católica tem uma grande interrelação com o surgimento da Sociedade Brasileira de Eubiose. O trabalho do nosso mestre teve uma conexão muito grande com a Igreja Católica, tanto que existem os 7 templos, né, que guardavam o cálice do Santo Graal, os 7 templos do Ocidente, 7 igrejas do Ocidente. Então, a Igreja Católica é maravilhosa. Agora, tem os seres humanos. Por vezes, surgem seres humanos que cumprem a lei, outros não cumprem a lei, mas cada um vai pagar o seu karma. Disso ninguém escapa. Mas, realmente, João 22, o Papa fez algo extraordinário para a evolução da humanidade. O Tarcísio Espósito ele esclarece o seguinte: o Papa Clemente era um joguete e aliado do rei Filipe da França, objetivando o extermínio dos cavaleiros templários, inclusive de Jacques de Molay. Jacques de Molay, exatamente. Eu também a história registra que muitos dizem que agora cada um vai interpretar, os historiadores que têm que resolver isso, né? Mas a história aponta, muitos historiadores dizem que as cruzadas foram feitas para conquistar a Terra Santa, etc. Né? Outros historiadores dizem que as cruzadas foram feitas para saquear, porque a Igreja Católica estava com problemas financeiros muito grandes, né? Então, e realmente uma coisa indiscutível, né? Uma coisa indiscutível. As cruzadas não foi só passar a mão na cabeça das pessoas, não. E para conquistar a Terra Santa, não. Eles fizeram saques, barbaridades, mataram crianças, comiam crianças, se alimentavam de crianças. Tem lugar na história que diz que eles comiam até crianças, né? Churrasquinho de criança. É uma coisa bárbara. Mas é a cruzada, é a Igreja Católica, é o ser humano. O ser humano é assim. A instituição é uma coisa. A mesma coisa a Sociedade Brasileira de Eubiose, é uma instituição, mas ela é constituída por seres humanos. Nós somos. Então, nós temos erros e acertos. Eu também, né? Eu sou perfeito? Eu tenho erros e acertos. Agora, a minha função é justamente a minha função, não. O meu dever é tentar cada vez mais retirar esses defeitos de mim, né? E todos devem fazer isso, né? Mas todos nós temos defeitos, isso é do ser humano. Né? Então, isso aí. Agora, da mesma forma, Clemente e Felipe da França, eles estavam atrás das riquezas dos templários. Né? E devemos lembrar que os templários, eles eram ricos, mas eles fizeram coisas extraordinárias. Eles faziam plantações, agricultura. Eles estimularam a agricultura em diversos lugares do planeta. Eles montaram assim castelos extraordinários que estão até hoje de pé e que abrigavam esses trabalhadores, né?
E depois eles montaram o sistema financeiro na Europa. Olha só, os templários montaram o sistema financeiro na Europa. O que nós temos hoje na finança, a raiz está nos Cavaleiros Templários. Só que os Cavaleiros Templários teve duas alas, né? A parte financeira ficou fixada na Inglaterra. A parte financeira dos Templários ficou fixada na Inglaterra, que formou o processo econômico do mundo ocidental. Mas a parte espiritual dos Cavaleiros Templários ficou fixada em Portugal, que deu a base específica, fundamental para o mundo ocidental, base espiritual. E isso se transbordou para a América, né? Tanto que Inglaterra, olha só, nada acontece por acaso. Inglaterra colonizou Estados Unidos da América do Norte. Portugal colonizou o Brasil. Então são os dois lados, né? A parte financeira e a parte espiritual. E isso é básico, né? Os Estados Unidos têm uma grande função no processo de desenvolvimento de uma nova civilização. Muitos dizem que não, mas tem. Tem porque é por lei que isso aconteceu, a base financeira e a base espiritual, o Brasil. Então, aí está essa coisa importante dessa reunião no mundo ocidental, aqui no mundo das Américas, a formação de uma nova civilização. Isso tudo tem que ser feito com inteligência, com juízo, com responsabilidade, observando o dever com relação à divindade, ao eterno. O Júlio Teixeira coloca o seguinte: baniram essa consagração dos reis como baniram Melquisedeque da Bíblia. Exatamente. Também podemos fazer essas observações, né? Banir a consagração dos reis como, né, grão-mestre da ordem do Cristo, né? Isso foi eliminado de qualquer livro, foi tirado isso da história, né? E também com a Melquisedeque também foi tirado a menção e a importância de Melquisedeque nesse sentido, né? O Melquisedeque é o rei do mundo, né? É o rei do mundo, Melquisedeque. O Júlio Teixeira também coloca algo interessante, professor: Igreja de Pedro, Igreja de Paulo e Igreja de João. Tá? E ele complementa: Pedro, a pedra, Paulo, a alma e João, o espírito. A tríade. Exatamente. Aliás, muitos dizem, né? Muitos que estudam e tal, né? Porque nós já falamos que o que nós temos, desculpe, o que nós temos no Ocidente não é cristianismo, é paulinismo. Veja, diferente, hein? O que nós temos no Ocidente não é cristianismo, é paulinismo. O Paulo de Tarso pegou aquele conhecimento do Cristo e adaptou a uma visão, vamos dizer assim, emocional do Ocidente. Era necessário. Ele fez um trabalho de lei. Ele tinha que fazer isso e fez muito bem. Então, muita gente até diz, né? Muitos até do meio religioso, né? Estudiosos, etc., dizem que quem deveria ser o Papa, o primeiro Papa, não deveria ser Pedro, e sim Paulo. À primeira vista, a gente vê, né, que realmente quem deveria ser o primeiro Papa deveria ser Paulo e não Pedro, assim dizem, né? Agora, a minha opinião, agora o Walter, uma opinião minha que as pessoas vão discutir, vão discordar, concordar. Na minha opinião, o primeiro mandatário da Igreja Católica devia ser Maria Madalena, uma papisa. O primeiro devia ser Maria Madalena, papisa. Devia começar com uma papisa. Porque por ela traria o cristianismo na sua forma essencial para o mundo ocidental. Não foi possível. Ela foi o discípulo que mais entendeu o Cristo. Não só entendeu, mas os registros indicam que ela era casada com Jesus Cristo. Ela era contraparte, não. Foi a esposa de Jesus Cristo. Vários documentos, né? Os evangelhos apócrifos nos apontam esse detalhe importante, né? Então, ela teria a função de trazer esse conhecimento do cristianismo para o mundo ocidental. Mas não foi possível porque houve a queda do Jesus, a sua crucificação, e Jesus não morreu na cruz, ele foi para o Oriente, né? Ele foi salvo da cruz, desceu vivo, né? Foi descido vivo da cruz, depois ele foi para o Oriente e morreu lá
em estado de idade avançada. Mas, no meu ponto de vista, de acordo pelas evidências históricas, evidências iniciáticas, não estou dizendo evidências históricas da ciência acadêmica, evidências iniciáticas. Quem deveria ser o Papa ou a papisa seria Maria Madalena. Ela não foi Papa, mas ela originou a corrente dos cátaros no sul da França, né? E, indiscutivelmente, essa corrente vai ter um desenvolvimento muito grande no terceiro milênio, pelo meu ponto de vista, né? E Maria Madalena tem muito para fazer no terceiro milênio. É um ser de hierarquia e ela vai fazer vai ter uma importante atividade para a condução do planeta Terra para uma nova civilização. A grande Maria Madalena. A Gilmara Tomé pergunta quando que o senhor falará da Maria Madalena? Vamos falar também sobre Maria Madalena. Eu falo no livro. No livro eu falo algumas coisas sobre Maria Madalena. Vamos falar sobre Maria Madalena também. É uma figura extraordinária do mundo da espiritualidade. Uma figura extraordinária da espiritualidade que merece a nossa atenção, mas não com este viés que a religião deu, né? Considerando a Maria Madalena prostituta. Ela jamais foi prostituta, nunca foi prostituta. E o pior, agora ela virou santa, Santa Maria Madalena. Mas foi pior a emenda do que o soneto, como se fala, né? Foi pior a emenda do que o soneto, porque ela agora, Santa Maria Madalena, a prostituta arrependida, né? Mentira, não é isso. Isso é uma grande mentira. É por isso que o nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza, diz: a história tem que ser reescrita, porque essa história que nós temos é falsa. O professora Maria Inês Fernandes coloca o seguinte: o Convento de Cristo é a denominação atribuída a um conjunto de edificações históricas situado na freguesia de São João Batista, na cidade de Tomar, em Portugal. Ah, sim, interessante, muito bom. Muito boa essa informação, né? O Convento de Cristo. Aliás, Portugal é magnífico, né? Portugal magnífico na questão de... É que nem se diz, né? Se diz. Portugal é um museu a céu aberto. Ali nós temos dos Cavaleiros Templários, de Roma, nós temos ali uma quantidade enorme de coisas. E com uma diferença muito grande do Brasil, né? Respeita-se as construções. Infelizmente, o Brasil tem esse defeito. O Brasil não. Os responsáveis, né? Não respeitam a raiz do Brasil, né? Destroem-se monumentos, destroem-se fatos extraordinários da civilização, não se preservam, né? A gente vai na Inglaterra, a gente encontra casarões do século XII, XIII, né? A gente vai na Espanha, em Portugal, eles conservam. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, destrói-se tudo, derruba tudo, né? Quer dizer, isso é uma irresponsabilidade porque danifica o patrimônio histórico do Brasil, o patrimônio da Ordem de Cristo. Infelizmente, isso está acontecendo e é duro a gente falar isso, mas vai fazer o quê? Né? É o nosso karma. O professor Guilherme Guazelli Neto pergunta o seguinte: podemos falar sobre 7 de setembro de 2021? Como todo mundo sabe, 7 de setembro é uma data, né, professor, que se comemora a independência do Brasil, né? É uma data cívica, né? Bom, o que eu posso falar? De maneira não sectária, né? Ótimo. 7 de setembro é um dia muito propício para uma celebração nacional. E o povo tem o direito de fazer uma celebração da independência, né? Aliás, Pedro I ele fez um trabalho da Ordem do Cristo, né? Um trabalho da Ordem, ele era um Manu, ele fez a independência, né? Então, eu acho que todo dia da independência a gente tem que fazer muita festa, o povo tem que sair às ruas e falar sobre o Brasil. Né? Isso é uma coisa maravilhosa, que saiam, né? De maneira ordeira, pacífica, né? E falando sobre o Brasil, sobre o futuro do Brasil, né? Importante, né? Porque isso é muito importante, estejamos todos irmanados pela construção de uma grande pátria de justiça, paz, harmonia e, principalmente, de compromisso com o eterno, de compromisso com a lei superior, justa e perfeita. Cabe a todos nós, né, professor, defender o Brasil, né?
Todos nós. Defender o Brasil. Defender o Brasil, a pátria do Avatar, né? Pátria do Avatar Maitreya. Pátria do Avatar Maitreya. Berço da nova civilização. Professor, o senhor tem mais alguma coisa para complementar? Tenho. Tá. Bom, tem mais alguma pergunta? Não. Imediata? Não, imediata então, não. Vamos complementar aqui mais alguma coisa, né? Aqui, vamos ver aqui. Vamos ver mais alguma coisa aqui, então. Agora, só para dar um fecho, né? Essa explicação que a HPB fala, ela fala... Interessante, ela faz uma explanação a respeito dela mesma, olha só, a humildade dela. Né? Ela diz, a autora destas linhas espera que, por superficial que tenha sido a elaboração dos comentários das 7 instâncias, seja o suficiente, nesta parte cosmogônica da obra, para mostrar que os ensinamentos arcaicos são, em sua própria esfera, mais científicos, no moderno sentido da palavra, do que qualquer outra escritura considerada e julgada no seu aspecto esotérico. Né? Então, ela mesmo se penitencia, né? Ela falou sobre as instâncias de Dizian, né? Instâncias de Dizian, que ela aqui justamente no livro referente à cosmogênese, né? São 7 instâncias de Dizian, né? E ela se penitencia, que talvez, se ela não foi tão específica na elucidação dos temas, mas ela demonstra que os ensinamentos arcaicos são mais científicos do que qualquer outra escritura antiga, considerada e julgada no seu aspecto esotérico. Então, ela nos chama a atenção, né, desse aspecto, né, que nessas revelações dadas pelos mestres, né, no século XIX, século XX, essas revelações são importantíssimas para o entendimento de uma nova dimensão, no sentido esotérico, no sentido da composição e da estruturação da nossa evolução. Né? Como, porém, continua HPB, e já o declaramos anteriormente, esta obra silencia muito mais coisas do que a expõe, convidamos o estudante a que utilize a sua própria intuição. Olha só que interessante. Olha só. Então, ela mesmo diz, né, que a obra mais silencia do que expõe. Por quê? Por que mais silencia do que expõe? Isso a gente pode entender de maneira bem simples. Porque a humanidade não está preparada para receber tudo que é necessário para saber. A humanidade não está preparada para receber todo o conhecimento. Então, se ela silencia, ou os mestres silenciam, porque isso é natural. Tem que ser dado o conhecimento, como o nosso mestre indica, de acordo com a tônica do ciclo. Ela deu o conhecimento no século XIX de acordo com a tônica do século XIX. E o nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, ele deu o conhecimento da eubiose de acordo com a tônica vigente para o início do século XXI. Eu estou dizendo, início do século XXI, século XX, ano 2020, ano de fim do século XX, início do século XXI. Mas nós temos ainda mais séculos para frente, 21, 22, 23 e assim por diante, né? Então, é claro que novas revelações vão acontecer, com novas tônicas. Aquilo que o mestre nos ensinou, o professor Henrique de Souza, não é a palavra final. Não é a palavra final. É apenas o intermediário entre aquilo que nós vamos ter condições de entender futuramente. Não é verdade? Então, isso é tudo dado com a tônica do ciclo. Mas ela diz o seguinte, olha, ela convida, olha o que a HPB fala, convidamos o estudante a que utilize a sua própria intuição. Pronto. Veja bem, é o que o mestre dizia, a mesma coisa que o mestre dizia. Leia, estude, compare, medite e tire as suas próprias conclusões. Não tire as conclusões vindo de outra cabeça. Não, isso não é iniciação. Tire as suas próprias conclusões através da sua intuição. Então, é claro que ela disse que ela mais silenciou do que falou. Ela tinha muito mais coisas para falar, mas não era o momento adequado. Mas aqueles que estão imbuídos de saberem as coisas de maneira do futuro,
eles podem, através da intuição, dar um passo muito grande. E esse é o processo da iniciação. O processo da iniciação é justamente, a gente pega o relógio, nosso chakra cardíaco, e vai adiantando o relógio, né? A gente vai entendendo coisas do futuro. A iniciação nos permite entender coisas do futuro. Então, por isso, através do quê? Da intuição. A intuição não é mais, a intuição não é mais um processo assim lógico, científico, baseado no raciocínio. Não, a intuição é muito mais do que isso. A intuição é um mergulho dentro da nossa própria consciência, né? Ainda não é tudo. Budi é um mergulho dentro da nossa consciência, né? Que é Budi, né? Mas isso depois, com o tempo, a gente atinge Atman, que é a consciência interna, crística. Então, aí o horizonte se dilata mais ainda. Então, ela diz, apesar de que ela não pode falar tudo, isso, aqueles que tiverem condições de entrar no caminho da iniciação podem, através da intuição, ir mais além, né? Então, ela diz: o nosso principal escopo é esclarecer alguns ensinamentos que já vieram à luz, por vezes muito incorretamente, a nosso pesar, suplementar com informações adicionais, se e quando possível, os conhecimentos antes sugeridos, e defender a nossa doutrina dos ataques violentos do sectarismo odierno, e muito especialmente do materialismo desses últimos tempos, tantas vezes rotulado erroneamente de ciência, quando, em verdade, só as palavras sábios e semissábios deveriam ter a responsabilidade das inúmeras teorias e lógicas apresentadas ao mundo. Então, só nesse trecho é fantástico, ela resume tudo. Então, ela nos fala que muitos conhecimentos foram nos dados, não pelos mestres, mas foram desenvolvidos através da mente humana de maneira errônea. E, principalmente, ela cita o materialismo. O materialismo sempre persegue esses conhecimentos do mundo da filosofia transcendental. Né? Então, até hoje existem ditos filósofos, né? Pessoas que se dizem filósofas, conhecedoras do mundo da filosofia, e dizem que a HPP é uma impostora, falou bobagem, copiou de todo mundo. É isso, depreciam o valor de HPP. Por quê? Porque não leram. Agora tem o seguinte, não leram, mas se lerem não vão entender. O sujeito, olha, o sujeito pode ter sido um filósofo, ter doutorado, frequentar muitas universidades no mundo, mas se ele não tiver no caminho da iniciação, não vai entender. Olha só. Se ele não tiver no caminho da iniciação, ele não vai entender coisa alguma, porque ele não tem a intuição desenvolvida. E se ele não tiver a intuição desenvolvida, ele não tem condições de dar um passo para o futuro. Ele fica apenas rodando no presente e no passado. Roda, roda, roda e não sai disso, não sai disso. E o materialismo, então, ele persegue, né? Tanto que ela fala, né, que quando, em verdade, só as palavras sábios e semissábios deveriam ter responsabilidade das inúmeras teorias e lógicas apresentadas ao mundo. Então, ela diz, né, que os sábios, ou os ditos semissábios, deveriam ter responsabilidade suficiente para não jogar teorias ilógicas que não têm nenhum fundamento para a humanidade, a fim de flertar com uma situação de mente superior que não existe, né? Que não existe, né? E, então, isso tudo é muito claro na dissertação de HPB. HPB faz, com isso, ela faz uma séria advertência aos intelectuais, aos estudiosos, né? Que o conhecimento iniciático necessita muita dedicação do ser. Não para dedicação, se deitar sobre teorias, não. Se deitar sobre a sua própria intelectualidade, não. A sua própria consciência. Desenvolver a sua própria consciência interna, o seu autoconhecimento, a fim de expandir esse conhecimento para o futuro. Né? Isso é muito importante. Então, a HPB dá essas admoestações, né, para o ser humano, essas advertências, e um enorme valor para o mundo científico. É claro que isso vai mudar, eu já disse várias vezes, né? O mundo vai mudar. O plano, a ciência acadêmica vai seguir um novo caminho, as universidades, num determinado momento,
terão por oportunidade de observar a questão da intuição como uma ferramenta muito importante, extremamente importante para o entendimento das coisas superiores. Isso tudo, no seu devido tempo, vai ser tomado, né, na Universidade do Futuro. E eu espero que isso seja próximo e breve. Muito bem, nosso irmão Carlos Nascimento, se tiver mais alguma informação. Nós estamos chegando também ao final, né? Muito boa essa colocação, né, professor? A a história realmente tem que ser recontada, né? E eu acho que a intuição humana vai conseguir recontar essa história, né, professor? Inclusive, a Alice coloca isso. A intuição não é acadêmica, né? Ela não faz parte das universidades, né? Não, entendi. Eu só vou repetir mais uma vez. Se uma pessoa, um membro de uma universidade, for defender uma tese, está lá todos 10 orientadores lá para julgar sua tese, e ele falar assim, intuitivamente eu tirei as seguintes conclusões. Está fora da universidade. Ele vai ter zero, nota zero, está fora da universidade, porque a intuição é algo inaceitável para a ciência acadêmica. Inaceitável por enquanto, mas no futuro será uma ferramenta de enorme valia para o estudo da ciência, do universo, de todas as coisas. E o interessante é que ela continua, viu, professor? O materialismo barra o transcendental, né? Agora, eu devo dizer o seguinte, olha, muitas pessoas podem dizer, né, que se eu falando isso, eu estaria condenando a ciência. Não é condenar a ciência, né? O positivismo, que é a base da ciência ocidental, ela tem uma base muito importante, né? Por quê? Porque ela requer que o estudioso demonstre as coisas, formule hipóteses, depois prove a sua hipótese para virar uma teoria. É importante isso. A ciência tem base. A base é importante, né? Primeiro, o cientista tem que formular uma hipótese, mas enquanto ele não tiver provas, essa hipótese não vira uma teoria. E a teoria quando tiverem provas ou dele ou de diversos cientistas provando que aquela hipótese é válida. Isso é muito importante para dar um norte, né? Para dar regulamentar o processo de entendimento das leis da natureza. Mas, além disso, dessa base sólida que a ciência nos dá, né? A ciência positivista, tem que ter uma outra base, uma base superior, né? E essa base superior justamente entra no campo da consciência, na consciência superior. Isso é muito importante. Quer dizer, se o materialismo sufoca o desenvolvimento da consciência superior, a ciência para, ela não consegue evoluir. Ela vai ficando girando sempre nos mesmos pontos, não vai se expandindo. Então, a ciência positivista é válida, tem um valor extraordinário, mas a ciência transcendental tem o seu valor também. Então, a questão não é eliminar o positivismo, o materialismo, não é simplesmente sacrificar o pensamento materialista, mas sim fazer a união, a unificação, a harmonização. Olha, harmonizar matéria com espírito. Veja bem, a base é essa, harmonizar matéria com espírito. Ou seja, matéria e espírito. São dois campos extraordinários de estudo, mas eles devem ser enfocados de uma maneira harmônica, sem esse viés da polaridade, né? Isso aí a ciência vai conseguir fazer. A ciência moderna vai conseguir fazer isso. Então, a Gilmara comenta o seguinte, a Gilmara Tomé. Eric Berne escreveu um livro sobre intuição e foi rechaçado pelo academicismo. Exatamente. Ele foi um grande psiquiatra. Aqui o Carl Gustav Jung ele é rejeitado por muita gente, né? Do campo, né? Que militava, né? Ele era rejeitado. Agora que está começando ele ter mais trânsito, né? Mas por quê? Porque Gustav Jung ele era um médico, psiquiatra, né? Médico, psiquiatra, né? Mas ele tinha um estudo da psicologia avançada, né? Suas teorias sobre psicologia, e além do mais, ele estudava a questão da astrologia,
do tarô, etc., né? E ele mesmo afirma no seu livro, eu já li livros dele afirmando, a astrologia é uma coisa séria, funciona, tem base, né? Então é um gênio, né? Um gênio, né? Mas só que o Carl Gustav Jung não é um gênio do nosso tempo, é um ser do futuro. Olha, Jung é um ser do futuro, que veio trazer esse conhecimento para o nosso presente e para fazer o avanço da nossa ciência. Por isso que ele é rejeitado, né? Então, todos aqueles que escrevem sobre intuição, sobre processos de desenvolvimento da nossa mente superior, são rejeitados, mas por enquanto, porque depois as evidências vão se tornar tão fortes que a ciência acadêmica vai ter que aceitar e no seu conteúdo, né? Os cientistas vão se harmonizar e criar uma ciência moderna para o terceiro milênio, juntando os dois aspectos, o aspecto material e o espiritual, num só elemento, num só conjunto. A Marley Bichilha, ela fala o seguinte: é no silêncio que a verdade se apresenta. Exato, no silêncio é importante, no silêncio. A voz do silêncio, né? Tem um livro da HPB, né? Blavatsky, chama um livro extraordinário que nós vamos também abordar num determinado momento, a voz do silêncio. A voz do silêncio, que significa meditação, né? Meditar significa ditar a mim mesmo. Meditar. O que é meditar? Meditar, ditar a mim mesmo. Ou seja, tirar dentro de mim mesmo o conhecimento que está dentro de mim. E todos têm o conhecimento dentro de si mesmo. Ele está lá enclausurado, fechado. É preciso abrir essas portas para que esse conhecimento flua para o mundo exterior, né? Para conhecer a verdade. Aí conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, conforme disse o nosso excelso mestre Jesus o Cristo. E para finalizar, professor, Júlio Teixeira coloca: LPD, salve a todos e muito obrigado. LPD, né, professor? Luta pelo dever, né? Todos nós temos que lutar pelo dever da evolução, né, professor? Da evolução no Brasil e no mundo. Pode ser Lourenço para Baixa Dharma também, em termos científicos. Também. Lourenço para Baixa Dharma, né? Mas de maneira mais objetiva é luta pelo dever. Então, esse que nós devemos trabalhar, lutar pelo dever. Qual é o dever? O dever de estar sempre agindo em favor da evolução de todos, da humanidade, do universo, da evolução do universo como um todo. Bom, agora chegou a hora de eu dar o recado da nossa roda de conversa do canal 3000. Ótimo, perfeito. Excelente. Na próxima terça-feira, feriado cívico, dia 7 de setembro de 2021, no mesmo horário, às 20h40, o tema da nossa roda de conversa será Portugal, Brasil e o Quinto. O primeiro país templário para a maior nação meridional da América. Qual o destaque de um milênio de meta histórica e qual futuro se reserva? Por que o Quinto, né? Então, o palestrante será o nosso querido convidado Renato Carvalho Rego e também o nosso querido convidado lá de Goiânia, né? E o nosso querido convidado Márcio Antônio Cambaúba, de Cuiabá, Mato Grosso do Sul. E os mediadores será Daniela Troncoso, tá? E o nosso querido Eduardo Nunes. Esse também é o cartaz da live, né, de terça-feira, né, dia 7 de setembro, às 20h40, mesmo horário. Então, de um lado, um monumento no centro do Brasil, tá? Do outro, embaixo, representando os templários. E na figura em destaque está o Brasil, né, o mapa do Brasil, o verde do Brasil, o verde de Portugal, né, um do lado do outro, e no fundo o mundo, né, os dois se unindo para a evolução do mundo. Muito interessante, né, professor, tudo isso. Vai ser muito interessante, prestigie, tá? E pessoal, se inscreva também no canal 3005, nós estamos chegando próximo de 3.005 pessoas inscritas. Quem será o candidato 3005? Quem será o 3005? Se inscreva no canal 3005. Pessoal, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos.
e prestigie nosso programa também na terça-feira. Desejar para todos uma boa noite, um bom final de sábado e um bom e ótimo domingo, um bom feriado e boas mentalizações para o Brasil. Eu só queria fazer só um comentário aqui, Carlos. Eu gostei desta Brasil e o quinto, 3 pontinhos, né? Isso. Muita gente podia dizer assim, podia ser o Quinto Império, né? Tudo bem, o Quinto Império é uma maneira de se entender, o Quinto Império. Mas eu entendo de maneira mais profunda o Brasil e o quinto sistema. Na verdade, nós estamos caminhando para um quinto sistema. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele sempre lutou para o desenvolvimento do quinto sistema e do sexto sistema. Significa o quê? Nós estamos no quarto sistema evolutivo, quarta cadeia evolutiva. Devemos passar para uma quinta cadeia evolutiva. Com certeza, nessa quinta cadeia evolutiva, o ser humano deixará de ser um ser humano, deixará de passar pela experiência humana para passar pela experiência superhumana. Então, é justamente uma quinta coisa. Né? Então, todo esse trabalho aí do mundo ocidental, dessa condução, refere-se ao quê? A gente caminhar em direção de uma quinta coisa, um quinto sistema. E o quinto sistema é justamente essa quinta coisa, é a projeção da mente, da mãe humana, da mãe divina na face da Terra. Essa mãe divina, que é o segundo trono, se projetando na face da Terra, no mundo objetivo. Então, a palestra é importantíssimo, o assunto é maravilhoso, estejam todos convidados. A todos eu agradeço a presença, fiquem em paz, luz, paz e amor para todos, e até a próxima terça-feira e depois até o próximo sábado. Fiquem com Deus.